Primeira coisa, a primeira dificuldade quando você tem um autômato finito determinístico é quando você tem algumas certas ambiguidades. Por exemplo, veja esses operadores em C++, né? O menos unário, quando você quer fazer, por exemplo, dizer que um número ele troca o sinal, menos x. Quando você tem o mesmo menos sendo usado para fazer uma subtração, por exemplo, x menos y, e você tem um, e você tem um operador, como é o caso do decremento, né? Que você bota menos menos x. Então, o grande problema é quais são os tokens que eu vou reconhecer quando eu tenho uma expressão nessa forma aqui. X menos menos y, certo? Aí a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, eu reconheço o x, aí reconheço o menos menos como um operador de decremento, certo? E depois reconheço o y. Ou eu posso reconhecer o x, depois um operador de subtração, um operador menos unário, né? E depois o y, certo? Então, essas duas expressões ou essas duas interpretações, elas são válidas quando você encontra ou elas são válidas em termos de reconhecimento, né, de tokens. Elas são válidas quando você tem uma cadeia desse tipo aí com ambiguidade, certo? Então, qual é o problema com os autômatos que a gente viu, que é os autômatos finitos determinísticos, certo? É a dificuldade de modelar certas situações. Por exemplo, uma técnica que você pode usar, que aí não tem relação com o autômato, por exemplo, reconhecer sempre a cadeia mais longa. Então, nesse exemplo aqui, o reconhecimento seria com relação a essa primeira tentativa aqui, ou seja, eu vi um menos, mas eu posso ter um menos menos, então eu vou adiante, certo? Eu posso ter, por exemplo, precedência, e aí no caso eu teria que ter um mecanismo para escolher. Se aparecer um menos ou menos menos, qual dos dois operadores eu vou reconhecer primeiro? Ou eu vou reconhecer? Eu vou reconhecer logo o menos menos ou vou reconhecer logo a subtração e depois o menos unário, né? Então, isso aí é uma questão de projeto. Eu posso ter, por exemplo, um autômato, a pilha, né? No caso, o reconhecimento do autômato usando a pilha é o seguinte: eu tenho um menos. Beleza, eu vou guardar esse meu menos aqui para fazer o reconhecimento. Mas, eu tenho um outro menos. Então quer dizer que eu posso reconhecer isso aí. Então, ao invés de já reconhecer na primeira situação em que eu caso com o estado final, eu vou guardando digamos assim, numa pilha, quais são os últimos estados onde eu reconheci um token válido. Então, eu posso reconhecer esse menos, dizer, olha, eu reconheci um menos. E passar para frente e tentar reconhecer o próximo. Aí, tem um menos menos. Então, eu vou reconhecer o menos menos, certo? E abandono o meu reconhecimento anterior. O que é que acontece? A gente pode ter uma dificuldade para fazer esses autômatos de uma maneira que eles possam ser determinísticos, né? Um outro exemplo aqui por exemplo, como é que eu modelo uma expressão desse tipo aqui? Ou seja, eu tenho AA, né, asterisco, ou AAA asterisco, ou seja, eu tenho uma quantidade par de A, ou eu tenho uma quantidade múltiplo de 3 de A. Então, digamos que eu tenho meu autômato com um estado inicial zero, certo? Aí o que é que acontece? Eu vou criar aqui do 0 para 1 com o label A, certo? Então,
Vamos lá. Eu quero fazer um autômato que reconheça um múltiplo de 2 ou 3 A seguidos. Beleza, eu coloquei o primeiro A. Então, quando eu reconhecer um outro símbolo A, aqui eu vou colocar um estado 2, certo? Então, eu passei num A e fui para outro A. Opa, então quer dizer que esse meu estado 2 aqui, ele é um estado final, certo? Então, eu teria esse reconhecimento desse estado 2 aqui final. E se eu, por exemplo, quero fazer um número par de múltiplos de 2 de A, então eu vou aqui e volto do 2 para 1, reconhecendo A. Então, o que é que acontece? Se vier um A, eu vou para o estado 1. Se vier outro A, eu vou para o estado 2. É final, ou seja, um múltiplo de 2. Beleza. Se tiver um terceiro A, eu volto aqui para o meu estado 1. Certo? Se tiver um quarto A, eu vou para o estado 2 e aí eu consigo fazer esse reconhecimento. Beleza. Certo? Mas o que é que acontece se eu tiver que usar nessa nossa gramática aqui um múltiplo de 3? Então eu venho o primeiro A, o segundo A. Quando eu vou reconhecer o terceiro A, eu volto para o estado 1. Então, teoricamente, o estado 1 também deveria ser um estado final, porque eu posso, com isso, fazer um A, 2A, no terceiro A voltar para o estado 1, certo? Só que se o estado 1 for um estado final, com um A, eu já paro aqui e digo, não, ele é válido. Então, a gente não tem como representar no autômato finito determinístico uma cadeia, uma expressão dessa, que é relativamente simples, né? Ou seja, um número par ou múltiplo de 3 de As consecutivos. Então, não é uma cadeia muito extensa, não é uma cadeia muito complexa, e a gente já não consegue fazer essa modelagem usando autômatos finitos determinísticos, ou seja, onde a cada passo eu vou consumir um símbolo de entrada e só tem uma possibilidade. A possibilidade aqui seria o quê? Ah, não, eu vou fazer um, uma transição aqui para um terceiro estado, para que quando ele reconhecesse o terceiro, aí ele viria para cá. E aí ele reconheceria os múltiplos de 3. Só que se a gente fizer isso, a gente deixa de ter um autômato determinístico. Por quê? Porque eu posso tanto vir com a cadeia A e vir para esse 3, quanto eu posso vir com a cadeia A e voltar para um 1. Então, isso aí não é determinístico, certo? Então, os autômatos finitos não determinísticos, né, a gente já viu, eles permitem que você use alguns símbolos que eles possam estar duplicados, ou seja, você tem o mesmo estado e você pode ter mais de um símbolo diferente para reconhecer. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Eu posso ter um autômato seguindo esse modelo. Ou seja, eu tenho o primeiro A, ele vai para cá, para o estado 1. Eu tenho o segundo A, que ele pode ir para o estado 4 e reconhecer essa cadeia como uma sequência de números pares de A. Quanto esse segundo A pode vir para cá e reconhecer só quando tiver a terceira cadeia aqui de A, certo? E aí eu posso voltar para cá, né? Eu tenho dois, dois, três. Aí o que é que eu faço? Eu posso voltar para cá e reconhecer de novo. Mesmo assim, eu ainda posso ter um erro aqui. Por quê? Imagina que eu tenho uma cadeia com 5 As. Aí, beleza. Eu venho para cá, para o estado A, para esse do 0 para o 1.
Meu segundo A, eu vou do 1 para o 2. Meu terceiro A, eu vou do 2 para o 3. Aí, meu quarto, eu vou voltar aqui para o estado 1. E o quinto, eu chego aqui no estado 4. E aí ele reconhece como um estado terminal. Só que nesse caso aqui, 5 caracterizar nem é par, nem é múltiplo de 3. Então, mesmo quando a gente pode fazer um autômato que a gente possa duplicar, a gente também pode levar a situações erradas, certo? Então, uma outra forma de a gente fazer isso é o quê? É usar transições epsilon, né? Aqui eu botei o E, mas eu vou agitar, que é transição epsilon, certo? O que é uma transição epsilon? É uma transição que você não consome o símbolo. Ou seja, eu estou aqui no estado zero, meu estado inicial, eu posso ir do estado inicial para o estado 1 e para o estado 4 sem fazer qualquer consumo nos meus símbolos de entrada. E aí, no caso, eu posso começar a reconhecer a partir daqui, ou seja, se vier um número par, eu tenho 1, 2 e fica aqui, né? Nessa seção. Se eu tiver um número ímpar, ou um número múltiplo de 3, eu vou reconhecer nessa parte de baixo. Ou seja, eu tenho o primeiro A, aí o segundo, o terceiro, e aí ele fica nesse ciclo para reconhecer os 3 A's. Então, o autômato finito não determinístico, ele permite tanto que você tenha símbolos duplicados para cada estado, ou seja, a partir do mesmo estado eu posso reconhecer um símbolo e ir para aqui para o estado 4 e reconhecer o mesmo símbolo e ir para esse estado 2, quanto eu posso ter transições, como as transições epsilon, que a gente não precisa de consumir qualquer símbolo para poder fazer essas transições, certo? Aí, o que eu tinha falado na aula passada, qual é uma vantagem de você usar expressões regulares, ou de você usar autômatos finitos não determinísticos, já que você tem toda essa questão da ambiguidade e você poder ir de um estado para o outro sem você consumir um símbolo, certo? Uma das grandes vantagens é que você tem uma forma bem simples de transformar uma expressão regular em um autômato finito não determinístico, certo? Esse método, ele está lá no livro, inclusive vai ser a tarefa assíncrona para vocês, que vai ser estudar essa parte do livro de autômatos finitos não determinísticos. Esse método é chamado de construção de Thompson, certo? Como é feita essa construção de Thompson? Ela divide, né? Ou seja, você pega uma expressão regular e vai quebrando ela em partes menores, 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 até que você consiga chegar em uma determinada construção que você consiga representar como um autômato finito não determinístico. Então, nesse caso aqui, a sequência ou a expressão regular mais simples é quando você tem dois símbolos seguidos. Isso aí é o mais simples possível. Por exemplo, se você tem A e B, como é que você faz isso? Você tem um estado inicial, né? Depois você vai para o A, vai para o B e esse aqui é o seu estado final, certo? Então, quando você tem uma sequência, você pode ter essa representação aí. Então, imagina aqui, eu tenho esses meus autômatos. Eu tenho do estado inicial para o A, reconhecendo A, transição com A, e tem um outro autômato, seria reconhecendo B, né, que ele partiria de um estado inicial para o estado B. Aí o que é que eu posso fazer? Para juntar esses dois, eu coloco o final do primeiro autômato como sendo o início do segundo autômato. Então, na verdade, esse estado aqui, 1, ele vai ser o estado inicial desse meu autômato para reconhecer o B. Então, aqui eu teria algo desse tipo aqui. O estado 3
cairia fora, né? Porque a gente ficaria aqui com 2. Então, o início do segundo autômato, do autômato que reconhece o B, seria o final do autômato que reconhece o A. Então, assim, essa união, ela aconteceria com esses autômatos. Isso aí é a forma mais simples de você construir uma expressão regular onde esses símbolos eles vêm em sequência. Aí, seguindo aqui na construção de Thompson, se eu tivesse alguma coisa do tipo ou seja, uma cadeia ou outra cadeia, certo? Se eu tivesse, por exemplo, A ou B, certo? Aqui eu já mostrei um exemplo, vou tentar botar um exemplo mais simples. A ou B, certo? É, eu tenho isso aqui. O autômato para reconhecer o A seria esse aqui. O autômato para reconhecer o B seria esse aqui. Se eu posso ter uma das duas, o que é que eu faço? Eu vou criar um outro autômato aqui, onde eu digo, olha, você pode ir tanto para esse quanto para esse de baixo. Ou seja, e como é que eu faço isso com um autômato finito não determinístico? É só colocar uma transição epsilon, uma transição vazia. Então, eu vou criar um estado vazio, um estado inicial que não é nenhum estado inicial desses dois. E aí, no caso, eu vou fazer esse estado inicial ir tanto para uma sequência quanto para outra, sem ter qualquer, sem consumir qualquer símbolo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: vou começar aqui meu estado zero para o estado um. E aqui eu vou botar de 1 para 2. E aqui de 3 para 4. Certo? Então, eu tenho. Oh, faltou um aqui. Do zero para o 1 e do zero para o 3. Certo? Então, o que antes era. Sim, o estado inicial pode ser tanto 3, tanto 4 como o 2. Certo? Então, o que eu tinha antes era uma sequência que o estado inicial era aqui e depois fazia a transição com A, e tinha outro, que era o B, onde eu tinha o estado inicial aqui e reconhecia se tivesse uma transição do B. Então, nesse caso, como é qualquer um dos dois, o que é que eu faço? Eu crio artificialmente um estado inicial antes deles, e aí eu coloco uma transição epsilon, que não vai consumir símbolo, podendo ir tanto para o estado um quanto para o estado 2. Então, se eu tiver uma sequência só o caractere A, ele vai para cá e reconhece o A. Se eu tiver outro só reconhecendo o B, ele vem para cá e reconhece o caractere B. Certo? Por exemplo, essa outra sequência, né? AB ou BC. Então, eu tenho, se eu pegar um autômato só com a sequência AB, eu tenho isso aqui, certo? Ou seja, eu tenho o A e depois o estado inicial, depois A, depois B. Para esse de baixo, eu tenho o estado inicial, um B, depois um C. Se eu quero um desses dois aqui, eu eu posso criar um estado inicial aqui artificialmente, colocar um epsilon, né, uma transição epsilon, que pode ir para qualquer uma das duas, e no final, esse aqui seria um estado final, esse outro também poderia ser um estado final, e se a gente quiser fazer uma coisa mais automatizada, a gente coloca um estado final artificial aqui, onde
Se eu chegar em qualquer um desses dois, uma transição epsilon, ele me leva a esse estado final. Aí sabe por que você não fez aqui e fez naquele outro? Esse outro, ele é melhor que você faça, por quê? Imagine que você tem uma S AB, né? A ou B, no caso, essa sequência A ou B, e você tenha logo depois um C, certo? Um caractere C. O que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer? Para você concatenar essas duas expressões, A ou B, e depois vir um C em seguida, você teria que pegar qual é o estado final desse primeiro autômato e jogar ele como sendo o início do segundo autômato. Só que aqui você pode ter dois estados finais. Então você não teria como fazer o C aqui, a não ser que você pegasse de cada estado final desse primeiro autômato para o próximo. Então a gente vai modificar aqui e vai fazer o quê? Eu tenho agora o estado final é o 5. Eu não tenho mais esse aqui, e eu tenho uma transição passando do 2. Eu vou até copiar. Eu tenho um estado final passando do 2 para o 5 e outro estado final passando do 4 para o 5. Então, A ou B, ele ficaria com essa forma aqui, né? Aí agora, como é que eu faço para concatenar A ou B para um estado C? Então, o estado final desse meu primeiro autômato, A ou B, vai ser o início do segundo que vai reconhecer o C. Então, eu posso vir aqui, criar uma transição do estado 5 para o estado, um outro estado C, 6, onde o símbolo aqui que eu vou reconhecer é o símbolo C. Então, eu tenho A ou B, e ao final desse A ou B, eu tenho concatenado para o C. E aí, no caso, o estado final é o estado do segundo autômato. Então, essa expressão aqui, ela vai me dar A ou B seguida de um C, certo? Então, quando a gente tem duas possibilidades, a gente coloca uma transição epsilon partindo do estado inicial para todas as possibilidades que a gente tem, e depois, no final, a gente pega o estado final de cada porção da nossa expressão regular com uma transição epsilon para um estado final, que seria o estado final da expressão como um todo, certo? E se for 0 ou 1 a ocorrência, né? Ou seja, se for o nosso operador interrogação, que é uma coisa opcional. Então, se eu tenho 0 ou 1 a ocorrência, o que é que você pode fazer? Você pode já criar uma transição epsilon do seu estado inicial para o estado final, certo? Sem precisar fazer qualquer outra alteração. Ou seja, ele pode sair do estado inicial para o estado final, ou pode vir, através de uma transição epsilon, passar pela sua expressão. Esse excesso de estados, né, essa quantidade grande de estados, ela vai ser um problema, mas a gente vai ver que depois a gente vai poder fazer uma otimização e reduzir esse número de estados, certo? Ou seja, a gente vai criar os estados somente para a gente fazer funcionar o reconhecimento e depois vai fazer uma otimização para remover esses estados indesejados, certo? Não tem nenhum problema em ter estados demais. Então, pronto, a gente tem aqui, ó, AB ou BC. Então, a gente faz o AB ou BC, que é esse carinha aqui, certo? E aí, se ele é opcional,
né? Eu faço o autômato normal da expressão A, B ou B, C, que é esse autômato todo aqui, até o set, né? Que é igual a esse outro que a gente já tinha feito aqui. E se ele é opcional, a única coisa que eu faço é criar uma transição lambda saindo, uma transição epsilon, saindo do estado inicial e indo direto para o estado final sem passar pelo nosso autômato todo, certo? Então, com isso, eu consigo fazer uma representação de opcionalidade, certo? Fecho transitivo. Se eu tiver, por exemplo, AB ou BC asterisco, né? O que é que eu faço para criar um fecho desse transitivo? Primeiro, a gente faz a mesma coisa que é do opcional, já que o asterisco pode ser zero ou mais vezes, então eu crio. Aqui está a criação, é porque ficou um pouquinho diferente o desenho, mas imagina esse aqui, né? Pegando esse aqui. Então, esse aqui é a minha cadeia para representar AB ou BC. Beleza. Então, essa cadeia aqui é a que eu vou fazer o asterisco, né? Que eu vou fazer ela ser repetida zero várias vezes. Então, se ela vai ser repetida zero várias vezes, o que é que pode acontecer? Eu posso ir direto do meu estado inicial, que é o estado zero, para o estado final, que é o 7, usando uma transição epsilon aqui, certo? Ou, quando acabou aqui o meu reconhecimento, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer também o contrário. Ou seja, eu posso sair do meu estado final e vir para o meu estado inicial, também fazendo a transição epsilon, ou seja, sem reconhecer sem consumir nenhum símbolo dessa, dessa minha cadeia aqui, certo? Isso aí, normalmente, a gente não usa muito essa notação, porque isso pode gerar, digamos assim, um laço infinito, né? Digamos, a gente vem do zero para o 7 e do 7 para o zero, certo? Mas a gente, quando fizer os reconhecimentos, a gente vai ver que isso aqui não tem nenhum problema, certo? Então, eu posso representar essa cadeia dessa forma, ou seja, eu posso ter zero repetições, ou eu posso ter uma repetição dessa cadeia aqui e voltar para o estado inicial e reconhecer ela de novo várias vezes, certo? Então, aqui nesse caso, eu vou poder ir do estado inicial para o final sem repetir nenhuma vez. Eu posso vir reconhecendo a cadeia, que é de A, B ou BC, e usando a transição epsilon, sem consumir nenhum símbolo, eu posso voltar do meu estado final para o meu estado inicial e recomeçar o reconhecimento das cadeias, certo? O fecho positivo, ou seja, o mais, ele é a mesma coisa do fecho transitivo. A única diferença é que você tem que passar pelo menos uma vez. Então, você não tem esse... Vou colocar aqui. Você não tem essa transição que você passa direto do início para o final sem passar pelas cadeias. Então, pelo menos uma vez você tem que passar por esse reconhecimento aqui. E no final você pode voltar e reconhecer de novo. Então, eu tenho que passar obrigatoriamente pelo menos uma vez pela cadeia para chegar no estado final. E quando eu chegar no estado final, eu posso retornar sem consumir nenhum símbolo e tentar reconhecer novamente isso aqui, certo? Vamos
Aí, quando a gente fala reconhecer, o que seria o reconhecer? Né? Quando a gente tem um autômato finito determinístico, o reconhecimento é simples, ou seja, eu pego o próximo símbolo da entrada e passo para o próximo, passo para o próximo. Né? Mas no autômato finito não determinístico, que a gente pode ter o mesmo símbolo indo para lugares diferentes, a gente tem que fazer algumas etapas a mais para fazer o reconhecimento. Por exemplo, eu posso fazer o que a gente chama de fechamento epsilon, né? Digamos, se eu estou num estado, um estado S qualquer, e esse estado ele tem uma transição epsilon, qualquer transição que eu tenha aqui, eu posso atingir qualquer estado, eu coloquei qualquer transição, qualquer estado que possa ser alcançado por essa transição epsilon, também faz parte do meu reconhecimento, certo? Eu vou criar aqui uma tabela. Digamos assim, eu tenho o meu estado inicial é o estado zero, certo? E digamos que eu tenha essa cadeia aqui, esse meu autômato aqui, certo? Então eu começo pelo meu estado inicial, que é o estado zero. Mas se eu tiver, como eu tenho aqui, uma transição epsilon nesse estado zero, o que é que pode acontecer? Eu posso ir para o meu estado 1, ou eu posso ir para o meu estado 2, para o meu estado 4, perdão, sem consumir nenhum símbolo. Então, na verdade, o 0, o 1 e o 4, eles são os meus estados iniciais, o estado a partir do qual eu vou reconhecer os meus autômatos. Então, o meu estado inicial não é o estado 0. O meu estado inicial é o estado 0, 1 ou 4. Então, eu posso estar no estado 0, 1 ou 4, certo? Aí é aquela coisa, se eu estou no estado 0, 1 ou 4, 0, 1 ou 4, então isso aqui, ele deixa de ser, isso aqui é o que a gente vai fazer na próxima aula, então ele deixa de ser um estado, três estados diferentes com transições diferentes, para passar a ser o meu estado S0, que seria o meu estado inicial, certo? Mas o que é que acontece? Se eu vou reconhecer uma cadeia qualquer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é qual é o meu estado atual. Se o meu estado atual ele ele está num estado em que eu tenho uma transição epsilon, então na verdade eu tenho vários estados atuais, né? Deixa eu simplificar aqui. Vou colocar aqui uma caixa de texto. Certo? Digamos que eu tenho essa cadeia aqui. A, B, B, C. Certo? Como é que eu vou reconhecer essa cadeia ABBC? Certo? Então, a primeira coisa é, qual é o meu estado atual? O meu estado atual, como sendo o estado inicial, é zero, certo? Mas aí, como o zero ele tem uma transição epsilon, então, além do zero, eu vou acrescentar que eu também posso estar no estado 1 e também posso estar no estado 4, certo? Então, inicialmente, meus estados são 0, 1 e 4. O que é que acontece? Vou consumir. Eu consumo A. O que é que vai acontecer quando eu consumo o caractere A da entrada? Eu estou no estado 0, 1 ou 4 e vem o A. Do 0, vem o A, eu vou para algum lugar? Não. Eu só tenho transições epsilon. Do 1, eu estou no 1, vem um A, eu tenho algum estado? Tenho.
Qual é o estado? 2. Eu estou no estado 4, vem um A. Eu vou para algum lugar? Não. Então, meu estado atual é o estado 2. Certo? Aí, beleza. Eu vou consumir o A. Agora, eu já consumi o A. Agora, eu vou consumir o B. O que é que acontece? Eu só estava no estado 2. Veio o B. Eu venho para onde? Para o estado 3. Certo? Então, ele Existe. vai fazendo esse reconhecimento com esse passo a passo, certo? Existe um outro fechamento que é o fechamento Epson para uma transição T é o seguinte: se uma transição atinge um estado e ele tem uma transição Epson, uma transição vazia, os demais estados também são atingíveis, ou seja, vamos ver aqui nesse caso. Eu fiz uma transição, consumi o B e vim para o estado 3. Só que o estado 3 ele tem uma transição Epsilon. O que é que acontece? É que o meu estado atual, além desse estado que eu consegui atingir com essa transição, também vai chegar nos estados aonde eu consigo fazer uma transição Epsilon com ele. Ou seja, o meu estado atual vai ser tanto o 3, quanto o 7, quanto o 0. Certo? Então, eu posso ir para o 3, para o 7 ou para o 0, certo? E aqui, se um reconhecedor está em um estado, em algum dos estados, cada símbolo consumido provoca uma transição em todos os estados que possuem esse símbolo. Nesse caso aqui eu não tenho nesse exemplo, certo? Aí o que é que acontece? Cheguei no 3, no 7 ou no 0. Só que o que é que acontece? O 0 ele também tem uma transição epsilon. Então, eu posso ir para o meu estado 1 e para o meu estado 4. Então, com o consumo desse símbolo B, eu atingi tanto 3 quanto todos os outros em que tem uma expressão epsilon a partir dele. Então, eu chego no 3, mas eu também chego no 7, chego no 0, chego no 1 e chego no 4. Então, o meu estado atual é esse aqui, certo? Aí, continua fazendo o reconhecimento. Vou consumir agora o caractere B de novo. O que é que vai acontecer? Ele chega aqui no estado 3, chega um B, lugar nenhum. Tô no 7, vem um B, lugar nenhum. Tô no 0, vem um B, lugar nenhum. Tem um 1, vem um B, também não tenho. Tô no 4, tem um B. Então eu vou fazer a transição para o 5. Então, meu estado atual é o 5, certo? O 5 tem alguma transição epsilon? Não. Então, meu estado atual é o 5. Depois, eu tenho aqui o consumo do meu último caractere, que é o caractere C. Qual é o meu estado atual? Eu estou no 5. Vem um C. Eu vou para o 6. Mas o 6 tem uma transição epsilon, então eu vou para o 7. O 7 tem uma transição epsilon, vou para o 0. O 0 tem uma transição epsilon, vou para o 1 e vou para o 4. Certo? Aí, beleza. O que é que aconteceu agora? Fim da cadeia. Não tenho mais cadeia para reconhecer. Qual é o meu estado atual? Meu estado atual, eu posso estar tanto no 6, no 7, no 1 ou no 4. Tem algum desses estados que é um estado final? Tem, é o estado 7. Então, se eu conseguir isso aqui, então ele reconheceu a cadeia porque ele tem o estado 7 como um estado final. Certo? Vamos tentar fazer isso aqui rapidinho, certo? Construir um autômato para a expressão AB ou BA ou BB, certo? Não sei se aqui vai ser tão ligeiro, mas vamos lá. Vamos apagar tudo aqui.
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a cadeia AB. Então, eu vou ter do 0 para 1 com o label A. Eu fiz alguma coisa errada. Label igual a. E vou ter do estado 1 para um estado 2 com label igual a B. Certo? Isso aqui seria o meu AB. E eu também teria essa mesma coisa pegando cada pedaço, né? Eu teria o meu BA, que a gente colocaria aqui, por exemplo, de um estado 3 para um estado 4 e de um estado 4 para um estado 5. Então, eu posso ter de A para reconhecer a cadeia AB ou reconhecer a cadeia BA, certo? E também posso ter uma outra cadeia que seria a cadeia BB. Ah, Sebastião, por que você não aproveita aqui o BA e já bota um outro aqui para ser o BB e fechava isso aqui? Lembrando que isso aqui não é uma coisa que a gente vai fazer manualmente, é um algoritmo. Então, o algoritmo ele vai sempre fazer os passos que a gente determinou. Então, aqui eu tenho B e do 7 para o 8. Então, aqui, o primeiro passo é o quê? É fazer as cadeias individuais, né? Então, se eu tenho AB, BA e BB, eu faço cada uma separadamente. AB, BA, BB, certo? Aí agora, eu tenho o quê? Eu tenho um OU. Quando eu tenho um OU, o que é que acontece? Eu crio um estado inicial anterior e crio transições epsilon que podem ir para qualquer um desses estados. Então, nesse caso aqui, se a gente for pegar, for fazer isso com os três ao mesmo tempo, eu vou criar aqui um estado inicial. Eu não devia ter usado o zero ali. Vou botar um estado I aqui, certo? Do I para o zero, deixa eu copiar só aqui essa. Posso ir do estado I para o estado zero com o label igual a epsilon. Posso ir do meu estado inicial para o estado 3, que é o outro, também com esse label epsilon. Certo? No caso aqui, o estado inicial é o estado I. Certo? E isso a gente fazendo de dois em dois, a gente teria que criar um outro estado para ir para esse outro. Mas eu vou colocar aqui já ele fazendo isso. Então, do estado inicial para o estado 6, um label epsilon. Certo? Então, fazendo isso, eu contemplo essa parte da expressão que é o ou. Então, AB ou BA ou BB, a gente representa dessa forma aqui, né? Eu posso ter um epsilon que vai para AB, posso ter um epsilon que vai para BA e posso ter um epsilon que vai para BB. Beleza. E no final, eu vou ter aqui um estado 9, onde eu vou do 2
para o 9 com um epsilon. Eu vou do 5 para o 9 com um epsilon. E vou do 8 para o 9 com um epsilon. Então, eu crio um estado final artificialmente e o reconhecimento de qualquer uma dessas cadeias aqui vai me levar para esse estado final aqui. Beleza? Então, isso Mas lá aqui... ele disse que é um asterisco. Aí, no caso, você tem que fazer um epsilon também do i pro 9, não? Exato. Aí, vamos lá. Eu tenho essa cadeia, agora eu vou fazer um asterisco. O que é que eu posso fazer quando eu tenho um asterisco? Eu posso ter... Eu tenho uma transição que vai do início até o fim sem consumir nenhuma cadeia, ou seja, eu vou do i até o 9 sem consumir nada, e eu posso vir, no caso do 9 para o i sem consumir nada. Seria do 9 para o i sem consumir nada, certo? Então, eu posso ir para qualquer um desses três, ou eu posso vir direto para o meu estado 9, que aqui no caso 9 ele é um estado final, certo? Então a gente teria um autômato com essa forma aí. Certo? Eu vou até copiar aqui a imagem para a gente colocar aqui no slide. Beleza, eu tenho essa aqui. Aí, agora a questão é a seguinte: eu consigo reconhecer essas expressões aqui. Se eu tenho uma cadeia vazia, eu consigo reconhecer? Consigo. Por quê? Eu faço a transição direta do i para o 9 sem consumir símbolo. Se eu tiver a cadeia AB, eu vou até fazer uma cópia desse slide para a gente fazer igual a como fez essa outra daqui, certo? Vou apagar tudo aqui. Se eu tiver a cadeia AB, o que é que vai acontecer? A primeira coisa, tá, ficar mais. Qual é o meu estado atual, inicialmente? Certo? O meu estado atual, inicial, é o I. Aí só que a gente tem a questão dos fechos transitivos, né? Ou seja, do I eu posso ir para o estado 0, pode ir para o estado 3, posso ir para o estado 6, sem consumir nada. Assim como eu também posso ir para o meu estado 9, sem consumir nada. E do 9 eu posso voltar para o I, só que o I já está aqui na minha lista de estados, então eu não vou acrescentar ele de novo, certo? Então eu posso, o meu estado inicial, eu vou colocar até aqui, estado inicial, é que eu posso estar no I, no 0, no 3, no 6 e no 9. O que é que acontece quando eu consumo um A? Do I vem um A, não tem nenhuma possibilidade. Do 0 vem um A, opa, tem, eu vou para o estado 1. Do 3 vem um A, não faço nada. Do 6 vem um A, não faço nada. Do 9 vem um A, não faço nada. Então, o meu estado atual é o 1. Beleza, eu vou e consumo agora o meu próximo da entrada, que é o B. Qual é o meu estado atual? Eu estava no 1. Vem um B, eu vou para qual estado? Vou para o estado 2. Só que o estado 2 tem uma transição epsilon, ou seja, eu vou para o 9. O 9 tem transição epsilon, eu vou para o I. O I tem transição epsilon, eu vou para o 0, 3 e 6.
certo? E agora, o que é que aconteceu? Acabou a cadeia. Qual é o meu estado final? Meu estado final é esse aqui, né? Se eu vou até copiar aqui. Estado final é 29i03 ou 6. Sendo que dentro desses, o 9 é um estado de aceitação. Então, cadeia aceita. Certo? Vamos mais um aqui. A gente... O próximo aqui que eu pedi é reconhecer BA. Então agora eu vou reconhecer BA. Teste último. Não, só O para a último gente acho que é o ver único aqui uma outra que não situação, reconhece. certo? Ó, BA. Ok. Qual é qual vai ser a situação aqui? Eu vou começar no estado inicial, normalmente. Aí eu consumo B. O que é que vai acontecer? Do I vem um B, não tem nada. Do 0 vem um B, não tem nada. Do 3 vem um B. Eu vou para o estado 4. Do 6 vem um B. Eu vou para o estado 7. Por quê? Porque a gente tem uma transição aqui do 6 para o 7 com B. Isso aqui é o que eu não tinha colocado lá, não tinha mostrado, que é o movimento, né? O movimento é, se você tem o mesmo vários estados que reconhecem um determinado símbolo, você faz a transição em todos esses estados. Certo? Então, eu fiz a transição do 4 e do 7. No 9 vem o B, não faço nada. Então, aqui, beleza. Consumo A. Do 4 tem um A, eu vou para o estado 5. Do 7 vem um A, não tenho qualquer outro reconhecimento. Mas no 5 eu tenho as transições epsilon, então eu vou para o estado 9, vou para o estado I, depois do 0, o 3 e o 6. E aí acabou a cadeia, certo? O estado final é esse, eu tenho um 9 e essa minha cadeia ela é aceita. Beleza, vamos para mais um aqui. Vamos para essa última aqui. Beleza. Estado inicial. Ok. Vamos lá. O primeiro símbolo, eu vou até colocar aqui. Eu consumo A. Então, qual é o estado atual? Do I não vem nada, né? Do 0, 3, 6 e 9, o único que tem aqui é o A, vai ser do 0 para o 1, então meu estado atual vai ser 1. Beleza, próximo símbolo. Eu consumo um B. O que é que aconteceu? Meu estado atual. Eu estou aqui no estado 1, vem um B, eu vou para o 2. E do 2, aí a gente tem aquela transição. Eu vou para o 9, do 9 eu vou para o 0, e do 0 vou para o I, e do I eu posso ir para o 3, para o 0, para o 3 e para o 6. Beleza. Qual é o próximo símbolo da minha cadeia? É um B. Então, vou consumir aqui o B e o meu estado atual agora. Do I eu não vou para lugar nenhum, né? Do 2 também não, do 9 também não, I também não. 0 eu tenho no 3 e no 6 consumindo um B. Então, eu vou aqui
e vou para o meu estado 4 e para o estado 7, certo? E assim a gente vai. Aí consome um B. Então, aqui ele vai consome o B, ele vai para o 8, e aí ele vai fazer toda aquela volta, né? 8, 9 e 0, 3 e 6. Certo? Então aqui a gente está nesse segundo B aqui. Eu vou colocar assim, para a gente ficar tudo na mesma linha, para dizer qual é o estado que ele vai. Ok, consumo B, vou para esse estado aqui. Próximo símbolo é um A. Então, consome o A. Do 8, lugar nenhum, 9, lugar nenhum, e lugar nenhum, 0, 3, 6, o único que vem é do 0 para 1. Então, meu estado atual é 1. E agora vem outro A. O que é que acontece? O meu estado atual é o 1. Se vem um A, eu não tenho para onde ir. Aí o que é que acontece? Aqui, digamos, seria o nosso fim da cadeia, certo? Qual é o estado final? O estado final é 1. Mais um não é um estado de aceitação. Então, nesse caso, não reconheceu.